Boa noite, minhas belas e prósperas. Abri essa live, esse vídeo, para poder falar com você sobre o nosso primeiro pilar de uma mulher bela e próspera. Então fica comigo aqui nesse vídeo para você acompanhar o nosso pilar da bondade. É o pilar bondade porque é um acróstico, o nosso pilar é um acróstico do nome Belas e Próspera. Cada letra do Belas e Prósperas é um pilar. Não necessariamente na ordem de prioridades, né? Vamos dizer assim, porque todos os pilares são importantes, né? Então a gente começa com o pilar da Bela. O pilar da Bela, da palavra Bela, é o B, que derivou a palavra bondade. Boa noite, Adriane. A palavra bondade, ela tá no nosso pilar de uma mulher bela e próspera. Então eu queria tá trazendo live para vocês sobre cada pilar de uma mulher bela e próspera. E o pilar bondade, ele é um pilar que mexe muito comigo. Porque nós mulheres viemos no mundo, viemos para servir, né? E a gente serve, boa noite. E a gente serve o mundo com a nossa bondade. Só que bondade também, ela é o quê? Ela é um fruto do Espírito Santo, que faz parte do caráter de Deus. Não tem como eu me tornar uma mulher bondosa, trazer bondade para o mundo, servir as pessoas com bondade, a minha casa, o meu trabalho, o meu servir, né? O meu transbordar com bondade, se eu não for uma mulher guiada pelo Espírito Santo, porque bondade é fruto do Espírito Santo, né? Então, para sermos bondosas, generosas, praticar a caridade, nós temos que voltar o nosso olhar para o outro. E a gente vive num mundo de mulheres egoístas, né? Vou parar um pouquinho aqui, que eu entrei na live sem avisar, então eu vou compartilhar, chamando essa mulherada para entrar, para a gente poder compartilhar esse conteúdo aqui, que é muito interessante. Porque nós vivemos num mundo muito egoísta, sabe? E quando a gente vive num mundo que a gente está olhando só para nós mesmas, como que eu vou ser bondosa olhando somente para mim, para minhas vontades, para os meus desejos, para as minhas dificuldades, para os meus problemas, sabe? Algo que eu percebi não é sobre a gente deixar de resolver os nossos problemas para resolver o problema do outro. Não é sobre isso. Mas sempre quando você está envolvida em ajudar o outro, Deus, ele começa a te ajudar a resolver os seus problemas. Porque uma das coisas que Deus mais ama é quando a gente ajuda outras pessoas. É quando a gente cuida dos filhos dele. Um dia Deus falou comigo no meu coração, assim, ouvindo uma palavra, e ele falou: cuida das minhas filhas, que eu cuido de você, que eu cuido das suas coisas. Então, cuidar de alguém, né, que está precisando de uma ajuda, e o cuidar não é você resolver todos os problemas daquela pessoa, mas às vezes é dar um ouvido, né, é dar uma palavra de sabedoria, é ouvir, é ajudar aquela pessoa a ter contato com alguém que vai ajudar ela. Eu não consigo te ajudar, mas eu conheço alguém que te ajuda, sabe? Então, a bondade, ela é um fruto do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, eu preciso estar conectada com o Espírito Santo de Deus para que eu gere o fruto da bondade em mim, para que eu possa servir o mundo com a minha bondade, né? Então, num mundo tão egoísta, onde a gente só olha para os nossos problemas, a gente acha que os nossos problemas estão sempre maiores do que o do outro, né? E aí a gente não perde esse olhar da bondade, do ser caridoso, do ajudar, do servir, né? De estar a serviço, né? Então, por isso, nós temos que enfrentar os 3 maiores desafios de uma mulher moderna: o egoísmo, o poder e os prazeres imediatos. Então, enquanto nós mulheres estarmos voltadas, egoístas, somente
né, a sociedade que a gente vive o que importa é eu ser feliz e nada mais. E aí a gente esquece, né, de amar o próximo, justamente. A amiga compartilhou aqui. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso egoísmo, precisamos tomar cuidado com o poder, porque nós estamos numa geração onde as mulheres querem ser poderosas, e para isso elas têm que passar por cima de tudo, de todos, né? E ainda prazeres imediatos. Nós vivemos uma sociedade, não só as mulheres, né? Mas a gente quer prazer, a gente quer poder, e só me importa aquilo que eu quero, né? E aí a gente desconecta da nossa essência, da nossa identidade, porque a bondade, a caridade, o amor, aqui na Terra, representado por nós, tem que vir de Deus, né? Então, resumindo, uma vida voltada para o meu eu, para as minhas vontades. A gente vive numa geração que está voltada só para o meu eu e para as minhas vontades. Nós precisamos sair deste lugar. Porque neste lugar a mulher busca ser servida e não servir. Ela é o centro. Ela busca realizações, conquistas, ser reconhecida. Há muito ego e poder. E acredita que o mundo gira em torno do seu umbigo. Então nós temos que tomar cuidado para não estar neste lugar. É perigoso demais. Porque depois a gente começa a perder a nossa identidade. Eu começo a perder quem eu sou. Eu começo a perder quem realmente eu sou. Eu começo a achar que eu sou aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho. Se te tirar a sua casa, se te tirar o seu carro, se te tirar o seu emprego, se te tirar a sua profissão, quem é você? Porque nós vivemos numa geração que acha que é o que eu tenho. O que eu tenho e o que eu faço vale muito mais do que quem eu sou. Que Deus já falou que eu sou. E aí muita gente cai na depressão, muita gente suicida, e aí vira uma bagunça na nossa cabeça, porque o inimigo ele começa a entrar, ele acha brecha e começa a destruir pela nossa mente, né? Além disso, quer atender os seus desejos carnais. Se a gente vive só pensando no meu ego, egoísta, querendo poder, querendo prazeres imediatos, eu vou querer atender somente os meus desejos. E aqui, ó, dificilmente essa mulher vai abrir mão do seu querer para atender a vida do outro. Fica difícil, porque eu não quero abrir mão dos meus desejos, dos meus prazeres, da minha felicidade, daquilo que eu já conquistei, daquilo que eu tenho, para eu poder atender a vida do outro, para eu poder olhar para o meu irmão, para eu poder olhar para o meu esposo, para eu poder olhar para meus filhos, para eu poder olhar para o meu pai, para eu poder olhar para as pessoas que estão comigo. Fica difícil. Então, para ativar a bondade, nós mulheres precisamos nos render. Nós precisamos baixar a nossa guarda. Nós precisamos entregar os pontos, resgatar a nossa identidade original e entender o nosso dever. Nós precisamos, sim, mostrar que nós somos vulneráveis, que nós precisamos de ajuda, que a gente não dá conta de tudo, que a gente não quer resolver tudo. Quando eu comecei a tirar essa máscara e essa carga e essa, vamos dizer assim, essa armadura, porque infelizmente eu não estou julgando, porque eu já estive nesse lugar e estou buscando cada dia mais sair dele. Nós mulheres vivemos numa geração que nós tivemos que colocar essa armadura de sermos poderosas, de querer resolver tudo, que nós damos conta de tudo e que eu tenho que ser boa em tudo. E o que importa é a minha felicidade, o resto é que se lasca. Porque a gente já foi tão judiada, massacrada, que a gente coloca essa armadura para nos proteger. Só que essa armadura vai ficar pesada. Você não vai dar conta de carregar ela por muito tempo. Então, quando você baixa a guarda, aqueles desce do salto, baixa a crista, né? Baixa o nariz, né? Nariz em pé, baixa o nariz. Permita ser vulnerável. Ser vulnerável não é ser fraca. Eu vi como que o meu relacionamento com meu esposo começou a mudar depois que eu mostrei pra ele que eu sou vulnerável, que eu não sou forte o tempo todo e eu nem queria ser.
E que eu não queria resolver tudo também não, que eu precisava dele. Mas como que ele ia resolver as coisas se eu não deixava? Se era eu que tinha que mandar em tudo, que era eu que tinha que falar tudo, que as decisões eram minhas, que era eu que escolhia, e era eu, e era eu, e era eu. E aí ele não precisava fazer nada não. Então a gente tem que dar espaço. O segredo é cada um saber o seu lugar. E aí um dia eu comecei a me mostrar vulnerável. Eu falei, olha, tô cansada, não dá. E eu reconheço o meu papel, agora eu quero agir dessa forma e eu vou dar liberdade para você assumir o seu papel. E eu comecei a dar liberdade para ele assumir o papel dele, entendendo o meu papel, que é de cuidar, que é de nutrir, que é de servir, mas que ele assumisse o papel dele, né? E fui trocando. Por quê? Eu fui ativando a minha energia feminina, a minha feminilidade, porque quando nós mulheres estamos com a energia masculina muito alta, a gente não consegue achar esse lugar. E o energia masculina, nós temos as duas energias, masculina e feminina, e elas são importantes, mas nós temos que vibrar mais na energia feminina do que na masculina. Quando nós estamos vibrando na energia feminina demais, é porque o mundo nos cobra, porque eu tenho que ir, eu tenho que resolver. Isso acontece muito com as empresárias, com as mulheres empresárias. Eu vivi isso há 2 anos, de 2 anos pra cá, que eu fui mudando a minha mentalidade. Porque você tem que estar à frente de um negócio, você tem que ir, você não pode ter medo. A energia masculina é importante para nós, porque é ela que é a energia do... Tivemos até fogos, ó. Ela que é a energia que te desbloqueia o medo, que vai fazer, que tem coragem e tudo mais, né? Só que a gente tem que vibrar mais na feminina. E os homens têm que vibrar na energia masculina. Um homem que ele tá parado, prostrado, ele tá com a energia masculina dele muito baixa, né? Então tem que ativar essa energia masculina nele, né? E vice-versa. Então quando eu fui entendendo e eu fui ativando essa energia feminina em mim, começou a ficar mais leve, eu comecei a entender. Eu comecei a falar mais sobre meus sentimentos, comecei a falar mais sobre o que eu estava sentindo, comecei a pedir ajuda. Uma das coisas que foi desbloqueando a minha feminilidade foi pedir ajuda. Eu já fui uma mulher e ainda tô melhorando nisso todos os dias. Não tô aqui como a santa e nem a perfeita aqui não. Mas estou aqui para dar meu testemunho de que eu já melhorei muito, de que eu já me transformei, eu me permiti e ainda estou a caminho de melhorar cada vez mais, né? Porque nós, seres humanos, é uma jornada, né, gente? É uma jornada, é uma constante jornada, uma constante mudança. E algo que foi transformador pra mim foi começar a pedir ajuda. Vocês têm dificuldade de pedir ajuda? Fala aqui pra mim. E desde as coisas simples, gente. Comecei pedindo ajuda desde as coisas simples. Eu lembro que no salão eu precisava, tipo assim, depositar dinheiro no banco. É claro que eu, mulher independente, eu tenho moto, nós temos carro, eu piloto, eu ando de carro, eu pego Uber, eu faço o que eu quiser pra eu ir no banco depositar o dinheiro. Mas eu pedia pro meu esposo, amor, tem como você depositar um dinheiro pra mim? Tô precisando de ajuda. E eu me senti amada, porque uma das minhas linguagens de amor é ato de serviço. Então, quando eu pedi a ele pra depositar o dinheiro pra mim, eu poderia muito bem ir no banco e depositar. Mas eu queria pedir ele. Eu queria pedir ajuda. Por quê? Minha agenda já estava toda tumultuada. Por que eu não poderia pedir uma ajuda? E quando ele fazia, eu falei com ele um dia, amor, eu até posso ir no banco, mas eu amo quando você vai pra mim. Eu me sinto muito amada quando você vai depositar o dinheiro pra mim. Tô dando um exemplo simples pra vocês entenderem. Que aí eu comecei a externar, a pedir ajuda, a falar e não mandar. É diferente, porque nós mulheres temos mania de... O nosso pedir ajuda é mandar fazer as coisas. E não é mandar. É você pedir ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Você me ajuda com isso aqui? Você me ajuda com isso aqui? E as coisas simples, até dentro de casa. Fala assim, amor, você me ajuda com isso aqui? Você me ajuda a descer com lixo? Você me ajuda tal coisa? Vai treinando você, porque não é fácil a gente pedir ajuda mesmo, não. Vai treinando nas coisas simples dentro de casa, que depois você consegue
pedir ajuda para outras coisas maiores, né? Jesus foi o maior exemplo de bondade, de compaixão. Então, quem que nós temos que modelar? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E esse negócio de modelar é engraçado. Hoje eu vi uma pregação. Uma pregação não, uma reflexão da palavra, né? Ou era uma homilia do padre? Ai, não sei, eu vi tanta coisa. Que ele falava assim, se seus filhos estão mais parecidos com você do que Jesus, você não está treinando direito. Você tem que fazer com que seus filhos sejam mais parecidos com Jesus do que com você. Né? Se alguém chega e fala assim, nossa, seu filho é igualzinho ao seu, gênio, o mesmo do seu, é assim, assado. Aí liga o alerta. Opa, eu tenho que fazer meus filhos serem parecidos mais com Jesus do que comigo. Esse é o nosso caminho. Porque nós temos que modelar Jesus, nós temos que modelar o caráter de Jesus. E o primeiro pilar, que é a bondade de uma mulher bela e próspera. Quem era a pessoa mais bondosa da face da terra? O próprio Deus que desceu na terra. Através do seu único filho, Jesus. Era a pessoa mais bondosa e tinha mais compaixão. Por isso devemos nos render a este homem. Sair do centro e colocar ele. Então, a primeira coisa é nos render a Jesus. Tirar eu do centro e colocar Cristo no centro de todas as coisas. Modelar a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Olha como Jesus era caridoso, bondoso. Por quê? O próprio Espírito Santo de Deus habitava nele. E bondade é um fruto do Espírito Santo. Então, nós, mulheres belas e prósperas, você tem que despertar esse fruto do Espírito Santo. Se é fruto, o fruto vem depois de quê? De uma semente que foi plantada. Então, nós temos que plantar essa semente, abrir nosso coração, buscar intimidade com Jesus, para que o Espírito Santo possa habitar inteiramente em nós e agir em nós gerando fruto da bondade. E pensar, o que o outro espera de mim? Como eu posso atender a necessidade do outro? Outro exemplo de bondade sobre pensar na necessidade do outro, além de Jesus, foi a própria mãe dele. Pensa Maria comigo. Maria na boda de Caná. Milagre de água para o vinho. Lembra comigo aqui da história. O importante é que ele cresceu diminui, justamente. Olha só, Maria percebeu a necessidade daquele casamento. Ninguém chegou para Maria falando assim, o vinho tá acabando, me ajuda. Maria percebeu o que estava acontecendo. E foi até Jesus. Para ele ajudar ela a resolver o problema, né? Mas Maria percebeu. Nós temos que ser mulheres com esse feeling, como Maria era. De perceber a necessidade do outro sem que o outro fale. Mas se eu tô num mundo que eu não consigo ouvir, que eu sou egoísta e que eu só importa o meu poder, o meu desejo e eu sou o centro, eu não consigo. Você consegue ouvir sem o seu marido falar qual é a necessidade dele? Do que ele está precisando? Você consegue saber e ouvir o que os seus filhos estão precisando sem eles precisar de falar? Porque às vezes uma pirraça, uma rebeldia, a pessoa está falando. É uma forma dela falar, mas ela não consegue. A forma dela expressar o que ela quer falar. E nós temos que. Opa, o que está por trás daquilo? Então nós temos que ativar essa habilidade em nós de perceber aquilo que o outro precisa sem mesmo o outro falar. E essa intuição, que é um dos pilares também do feminino, né? Um dos pilares do feminino é a intuição, que é a nossa conexão com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, ele vai nos direcionar para perceber a necessidade do outro sem que o outro precise falar. Então, para os homens, né? Não sei se homens vão ver minhas lives. Por exemplo, quando uma mulher está muito irritada, estressada, falando algumas coisas, né? Eles vão ativar algo que eles vão olhar para aquela mulher e vai falar, ela tá precisando de carinho, ela tá precisando de atenção, ela tá precisando ser amada, ela tá precisando, entendeu? E vice-versa. Começa a observar
As pessoas que estão à sua volta, às vezes os seus pais, né? Às vezes as pessoas que trabalham com você. Então, essa percepção, essa sensibilidade de perceber o que o outro precisa sem precisar do outro falar, né? E eu servir ali, né? Eu ativo o quê? A bondade dentro de mim. Ah, tô nem aí não, deixa esse menino espernear pra lá. Ah, tô nem aí não, deixa esse homem voado pra lá. Ah, essa menina, não, no serviço, nossa, essa menina é chata demais. Mas a chatice dela é uma forma dela expressar algo que ela não consegue falar. Tá precisando de ajuda, quer atenção, quer carinho. E você, como mulher bela e próspera, ativada na sua bondade, através do fruto do Espírito Santo, a partir de hoje você vai começar a olhar para as pessoas e ter compaixão delas. Porque, primeiro, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra os espíritos malignos. Nossa, fulana me tratou muito mal. Que pena, é o que ela pôde me oferecer. Mas o inimigo pode ter usado ela para me ofender, para me afligir. Então eu paro de olhar para aquela pessoa como uma carne, como um sangue, e eu começo a ter a sensibilidade do que está agindo através dela. Se é o fruto se é o Espírito Santo que está agindo atrás daquela pessoa, ou é algum espírito que não é o Espírito Santo que está agindo através daquela pessoa e está vindo me confrontar, e eu vou agir como? Né? Por isso que uma mulher bela e próspera, ela precisa entender do mundo espiritual, das realidades do mundo espiritual. À medida que eu fui moldando essa mulher bela e próspera que eu estou me moldando para ser a cada dia, ativando dentro de mim, e o que eu trago para ativar aqui vocês, foi ativando e entendendo as realidades do mundo espiritual. Porque tudo é espiritual. É desafiador a mulher moderna estar a serviço, porque, como disse em outros capítulos, isso aqui, gente, é parte de um outro livro, não é o meu livro. No meu livro, no livro que a gente escreveu em coautoria, tem lá os pilares da mulher bela e próspera. E o que eu fiz? Como não dava para me alongar muito dentro do livro, eu coloquei um QR Code que leva para um vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Tem lá um vídeo falando e eu explicando sobre cada pilar de uma mulher bela e próspera. Mas eu vou estar trazendo lives aqui pra gente poder falar sobre esses pilares com vocês, porque na live a gente consegue destrinchar melhor. E este livro aqui, que foi uma inspiração pra mim, que é da minha mentora, Ana Lucchini, onde ela fala também de alguns pilares do feminino, onde eu trouxe esse pilar pro pilar da belas e prósperas também, né? E aí eu tô me guiando aqui, lendo esse trecho aqui para vocês. Então é desafiador uma mulher moderna estar a serviço, porque, como disse em outros capítulos, ela tem uma vida muito corrida e não vai abrir mão das suas coisas para ajudar alguém. Daí podemos ver o egoísmo atuando. Então nós vivemos uma geração que as mulheres trabalham tanto, tem tanta coisa para fazer, que a prioridade é as coisas dela. O olhar para ajudar o outro, para ter compaixão do outro, para ter bondade, para ser caridosa, vai ficando para depois. E nós precisamos incorporar essa mulher, porque nós representamos essa face de Deus aqui na Terra. A bondade, a caridade, o amor é transmitido através de nós mulheres aqui na Terra. Vá pedindo a Deus, vai orando para Ele te lapidar, para ir te moldando à vontade dEle. E vai colocando o ego no lugar dEle, para ser bondosa, boa, benigna, benevolente. Sabe outra coisa? Essa questão de benevolência, benigna, boa, bondosa, né? Bondade é quando você está fazendo algo bom para alguém. Agora, benignidade, benevolente, é você pensar coisas boas do outro. Isso está ligado com a bondade de Deus também. Você ter pensamentos bondosos a respeito do outro. Porque os nossos pensamentos geralmente vão para o julgamento. Não, é fulano, pelo amor de Deus, não sei o que. A gente pensa, a gente julga, a gente fala mal do outro. Então, ser benignidade, benevolente é pensar bem do outro. Toda hora que vier na sua mente falar mal de alguém, julgar alguém, criticar aquela pessoa, começa a pensar bem daquela pessoa.
Começa a trazer bons pensamentos bons a respeito daquela pessoa. Porque assim você vai ativando também essa benignidade, benevolência, bondade dentro de você, sabe? Eu ativo isso dentro de mim. Às vezes eu e meu marido, a gente tá conversando e aí surge o assunto de alguém, que talvez seja até da nossa família mesmo, né? E o homem, ele é muito racional. E às vezes eles vão fazer, não, porque fulano, porque não merece, porque não sei o que, às vezes vão falar assim, né? Olhando pro lado racional. E aí nós, mulheres, com a nossa sabedoria, com a nossa bondade, com a nossa benevolência, não, amor, mas não é bem assim. Olha por esse lado aqui. E tá vendo como é que o jogo muda? Nós conseguimos servir, e aí eu tento trazer pra ele, por que você acha que essa pessoa agiu assim? Mas olha aqui, olha o tanto que ela já sofreu. A gente não pode julgar o passado dela, eu não sei o que aconteceu antes. Então eu começo a trazer bons pensamentos sobre aquela pessoa que nos fez mal ou que eu não concordo com a ação dela. Em vez de eu julgar e de eu falar mal e de eu criticar, eu começo a tentar, dentro de mim, trazer pensamentos bons a respeito daquela pessoa. Muda a chave. Virou ser outra mulher agora. Agora, oração. A oração é orar mais ação, mais agir, né? Então a oração é o horário de mais ação para escutar os ensinamentos com Jesus e praticar e servir. A oração que agrada a Deus é aquela que é sincera e advém do nosso diálogo com Ele. Então conversa com Deus, ora, pede a Ele para destruir todo o ego, todo o orgulho dentro de você, para que você possa ter pensamentos bondosos sobre as pessoas, para que você possa conseguir ouvir a necessidade do outro e ser boa antes do outro falar, sem o outro precisar falar. Quando o outro estiver agindo de uma forma que não te agrada, aquele outro está querendo comunicar algo que ele não está conseguindo, a alma dele está gritando. A alma das pessoas gritam por socorro, a nossa alma grita por socorro, por ajuda, por amor. E quando as pessoas se sentem amadas, gente, o amor, ele cura tudo. Então, quando as pessoas se sentem amadas, né? Porque tem gente que não consegue nem se permitir, tá tão machucada, tem gente que tá tão machucada, doída, ferida, que não consegue nem receber amor, quanto mais quanto mais amar alguém, se ela não consegue nem se sentir amada. Tem gente que rejeita o amor, tem gente que rejeita a bondade, tem gente que rejeita o carinho, tem gente que rejeita o afeto, mas tudo que ela mais quer é ser amada. Então nós temos que ter a sabedoria para lidar com essas pessoas, principalmente se alguém da nossa família, quem está perto de nós, né? Devemos confiar na soberania de Deus e de como devemos estar prontos para servi-los e sermos obedientes ao seu chamado. Então que nesse dia nós possamos estar disposta a ativar a semente que será plantada em nós para que o Espírito Santo gere o fruto da bondade dentro de nós. Que nós possamos servir o mundo, a nossa casa. O mundo, quando eu falo, não é o mundo lá fora. O mundo é o mundo que você está vivendo. É o seu ciclo de amizade, é o seu trabalho, é a sua empresa, é a sua família, é os seus parentes, é na comunidade, é dentro da igreja. Como que eu posso exercer essa bondade, que é uma face de Deus aqui na terra? Um feminino, nós mulheres precisamos ativar isso dentro de nós. Por isso que o mundo tá essa bagunça também. Porque a bondade vem, essa intuição, essa bondade, essa caridade, esse amor vem de nós. Porque nós somos as mais belas da criação de Deus. A última que Deus criou, ele falou, agora eu vou criar a mais bela. O que tem de mais belo ficou por último. E ele nos criou. Então pensa como que Deus colocou toda a bondade nele ao criar a mulher. Então nós precisamos espalhar essa bondade e esse amor. Então é por isso que muitas vezes o mundo está destruído, porque as mulheres começaram a sair da essência dela, no egoísmo, buscando poder, buscando prazer e esquecendo de nutrir, de servir, de amar, de levar a bondade, a caridade.
de preocupar com o outro. Eu não sei, o Espírito Santo vai falar algo no seu coração hoje. Vocês que estão aqui ao vivo comigo, que vão ver essa live gravada. Porque ele falou comigo e tem falado comigo sobre isso. E já falou muito comigo sobre isso. Então essa sementinha vai ser plantada no seu coração. Para que a partir de hoje, e nesse ano de 2025, você comece a ativar essa sementinha para gerar o fruto da bondade dentro de você. O Espírito Santo quer agir através de você. Para levar mais amor, mais bondade, mais caridade, mais compaixão. E perceber a necessidade do outro sem que ele precise falar. Aí você está começando a se moldar e ativando a mulher bela e próspera que existe dentro de você. Não tenha dúvida, você vai conseguir. Eu consegui, eu estou conseguindo, porque é uma jornada da mulher bela e próspera. Nós vamos construindo cada vez mais. Amém. E isso é maravilhoso e é incrível, porque Deus quer nos usar dessa forma aqui na Terra. Né? Ele quer nos usar. E porque quando Deus falou comigo, fala com as mulheres, porque tudo que a gente fala aqui, os homens têm que ouvir também. Mas quando Deus levanta as mulheres, nós sabemos a influência que nós temos dentro da nossa casa. Nós sabemos a influência que a mulher tem sobre o homem. Lembra de Eva? Quem que influenciou Adão para comer a maçã? Eva. Nós temos um poder de influência sobre nossos maridos, sobre os homens, sobre as famílias, sobre os nossos filhos. E se nós perdemos a nossa conexão com Deus e a nossa identidade, a nossa essência, as famílias vão desmoronar. Então é por isso que quando a gente fala com as mulheres, né, ativando aqui o nosso movimento, ativando as mulheres a serem mais belas e prósperas com as chaves do reino. Porque chave, ela abre porta. Por que, Kézia? Vocês forem na minha bio aqui, vocês vão ler lá. Ativando mulheres a serem belas e prósperas através das chaves do reino. O reino de quem? Reino de Deus. Quais chaves? Cada chave é um código. Para você abrir uma porta, para você destravar um cofre, você precisa de chave, de códigos para ir abrir. Então, cada putz que você tem, nossa, meu Deus. Cada despertar que você tem é uma portinha que você está abrindo e dando acesso para o Espírito Santo agir dentro de você. Então, quando a gente ativa, quando eu, mulher, sou ativada com as chaves do reino de Deus e eu permito ser guiada pelo Espírito Santo, eu vou mudar uma geração. Nós vamos salvar famílias. Cada mulher posicionada na sua essência, na sua identidade, restaurada, curada, resgatada, amada, protegida, ela vai salvar uma família e essa família vai resgatar uma geração. E eu acredito e creio nisso em nome de Jesus. Esse movimento Belas e Prósperas, no livro que a gente escreveu, eu falo, não é só um movimento de internet, não. É um ministério de cura e de libertação. E eu creio que o Senhor me entregou nas minhas mãos. Para te curar todas as feridas emocionais, espirituais e libertação, porque o que você vive hoje, você está presa no cativeiro que Satanás colocou. Satanás, ele coloca a gente no cativeiro espiritual e emocional. Numa prisão. Então, quando a gente fala de libertação, é sair das garras, é sair do cativeiro que Satanás nos colocou. E ele começa a criar cativeiros emocionais, feridas emocionais. E quando você está ferida nas suas emoções, o inimigo acha brecha e entra. Então, qual que é o primeiro passo também? Fechar, curar as feridas emocionais. A primeira delas é liberando e pedindo perdão. Liberando perdão, pedindo perdão. Tirando o orgulho, quebrando o ego. Me conectando com o Espírito Santo, porque sozinha é impossível. É o Espírito Santo que faz a obra. Então é buscar intimidade dia a dia. Oração, jejum, adoração. Adoração. E assim nós vamos nos conectando e nós vamos sendo curadas e libertas. E assim a gente consegue curar as nossas famílias,
resgatar as nossas famílias e isso vai perpetuar para salvar uma geração. Deus tem levantado pessoas improváveis, simples, como eu e você, para poder fazer a diferença na nossa geração. Eu creio, em nome de Jesus. E nada mais importa do que cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora, tem uma oração aqui, uma atividade que eu queria fazer com você, se você me permitir. Agora nós vamos fazer uma atividade para limpar o nosso coração. Vocês fazem comigo? Você pode fazer comigo? Então coloque a mão no seu coração e faça essa oração. Repita comigo. Amém? Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu agradeço por esse dia. Eu agradeço por estar aqui. Eu agradeço pela oportunidade de acessar a Tua misericórdia que é infinita. Limpa meu coração, Pai. Me perdoa pelas coisas que eu fiz, que desagradaram o Seu coração. Eu me arrependo e Te peço perdão. Tira do meu coração toda angústia, toda mágoa, todo rancor, ressentimento e culpa. A partir de agora, eu sou limpa. E não só hoje, Pai, mas todos os dias eu alinho o meu coração ao Teu e que seja feita a Tua vontade. Amém. Amém. Guarde o teu coração, porque a palavra de Deus diz que dele procede todas as fontes da vida. Então a primeira coisa, guarda seu coração. Sujou ele um pouquinho, vai lá e limpa. Faz essa oração. Pai, me perdoa. Tira toda a mágoa, toda a angústia. Eu libero o perdão, limpa meu coração, lava meu coração, que o seu sangue derramado no madeiro daquela cruz, venha lavar o meu coração no dia de hoje. Lava, pede o Senhor para limpar o seu coração todos os dias. Todos os dias. E você vai ver que mulher que você vai virar. Que mulher que você vai se transformar para ser. Tá? Não tenho dúvida disso. E sobre estar mais íntima, sobre estar em oração, eu deixei disponível no meu destaque aqui, tem no link da bio também, um planner de oração para vocês, para que esse ano de 2025 você possa ter um guia, né? Ser guiado aí. Muitas mulheres ficam perdidas, né, no seu dia a dia, né, na sua vida de oração. Então nesse planner lá tem um planejamento de oração e também de jejum, né, para você poder acompanhar durante todo esse ano, tá bom? Um beijo para vocês. Vou deixar essa live salva. Me ajude a compartilhar. Tô voltando a fazer as lives agora com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E o Espírito Santo, um dos parágrafos que eu li no livro também, uma frase que eu escrevi foi: o Espírito Santo me ordenou, né? Me deu um comando de levantar um batalhão de mulheres para serem ativadas, né? E resgatarem a sua identidade, né? Tudo aquilo que fez sentido para mim, que fez a Késia se tornar quem eu estou me tornando. Essa mulher que as pessoas falam: nossa, a Késia é uma mulher de oração, Késia tem intimidade com Deus, Késia é corajosa, Késia é isso. Não é a Késia, é o Espírito Santo que teve liberdade para poder agir através da minha vida, né? E eu tô aqui como uma mensageira daquilo que Deus tem para poder transmitir para suas filhas, né? Então, um beijo no coração de vocês. Me ajudem a compartilhar muito as nossas lives, porque às vezes uma sementinha, uma palavra, uma frase que foi dita aqui pode fazer diferença na vida de uma outra mulher, né? Então, se você foi agraciada aí com o nosso bate-papo de hoje, essa live de hoje, falando desse primeiro pilar, que é a bondade, que precisa ser ativada em nós, como belas e prósperas, não tenho dúvida que vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Um beijo. Agora eu vou treinar, já tô com roupa aqui, de academia. Vou lá pro Hitbox, hoje tem. Vamos lá, né, gente,
corpo, alma e espírito, tá bom? Oi, prima, as lives serão em dias específicos? Ó, estou tentando manter segundas 18 e quartas às 8 horas da manhã. Então eu vou tentar manter live esses 2 dias na semana. Segunda 18, hoje eu entrei 18h30 mais ou menos, né? Entre 18 e 18h30 eu vou entrar. Na segunda 18 e na quarta às 8. Eu fiz uma enquete, o que as mulheres preferiam, né? E os 2 horários teve bastante votação. Então eu vou me planejar pra gente manter as lives na segunda 18 e na quarta 8 horas da manhã. Porque na quarta à noite já tenho... Se bem que eu tô querendo mudar o grupo das esposas, que hora pra terça. Eu vou até mandar no grupo das meninas lá. Vou pensar se eu vou manter quarta de manhã ou quarta à noite. Eu vou decidir, vou falar com vocês se vai ser na quarta à noite as nossas lives. Talvez eu deixe quarta à noite ou quarta de manhã. Mas eu tô querendo manter segunda e quarta nossas lives, porque aí a gente não perde o ritmo. E eu tenho muita coisa pra estar aqui abençoando a vida de vocês, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.